Que bom vê-lo aqui mais uma vez. Você está no canal Palavra de um Amigo. Meu nome é André e, como sempre faço, na introdução dos vídeos, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma mensagem nova for publicada aqui no canal. Não deixe de compartilhar com os amigos e, como sempre peço, assista até o fim. Na descrição do vídeo também dessa semana, vou deixar o link para que você possa aproveitar também as mensagens que coloco no podcast uma vez por semana, só que aos domingos. Temas que eu apresentei ao longo aí dos 25 anos, por todos os lugares onde eu passei, sermões, mensagens, pregações, reflexões que fiz, eu coloco lá no podcast para você poder aproveitar também. O tema da reflexão dessa semana é uma queda necessária. Eu não sei se você lembra dos tombos que teve na sua vida, se você gostava de cair. Eu, particularmente, me lembro de alguns bons tombos. Eu não era uma criança fácil. Dentro da minha família, lá no Paraná, onde me criei, em Campo Mourão, em Laranjeiras do Sul, eu tinha um primo já falecido que carinhosamente me chamava de Tremendão. Tamanho era a vontade do menino de fazer bagunça. Eu me lembro de uma vez, no Paraná, naquela época, para pegarmos um sinal melhor de televisão, era muito comum as casas terem nos seus quintais torres de TV muito altas, para que pudessem as antenas estar lá no alto e pegar o melhor sinal possível. As torres tinham 10, 12, 15, 20, até 30 metros, conforme o bolso de quem era dono do terreno. E numa dessas torres, de 10, 12 metros, quem sabe, eu, com 3 a 4 anos, estava lá no alto, no metade do caminho, melhor dizendo, e a minha mãe, desesperada lá embaixo, pedindo para eu descer. Dessa vez eu não caí. Mas me lembro de outra vez, que caí de um pé, uma árvore, que a gente lá no sul chama de cinamão, ou Santa Bárbara. Rachei lá, quase cortei a língua, caindo. Cair nunca é bom. Como bom gordinho que sou, também já quebrei algumas cadeiras em alguns estabelecimentos comerciais que não eram muito fortes. O problema não era eu, eram as cadeiras. Cair nunca é gostoso. Nós não gostamos de quedas. Mas eu provoquei você no início da reflexão dessa semana dizendo que existe uma queda que é necessária. Eu me lembro, quando lia as histórias da Bíblia, de um indivíduo que, assistindo o apóstolo Paulo pregar, acaba caindo de uma janela e acaba falecendo, tal, e aquela coisa toda. Cair sempre nos remete a isso, é uma coisa ruim, a gente passa vergonha, a gente passa um estresse desnecessário, nós não gostamos. Mas nada se compara das quedas que tive na minha infância com uma que eu fiquei muito preocupado à época. O Marcos, um primo meu que também mora ainda no Paraná, quando estávamos na casa da nossa avó, brincando numa rede armada dentro de um quarto, aí você já imagina a cena. Tinha uma mesinha de canto nesse quarto. Não me pergunte o que essa mesa estava fazendo lá. Eu só sei que nós, como crianças, balançando aquela rede até o teto praticamente, o Marcos, meu primo, eu e o Lincoln balançando essa rede, acabou caindo e bateu as costas na quina dessa mesa. Isso era o meio da tarde. Houve choro, a família toda, gente com medo de apanhar. Eu, se não me engano, acabei apanhando mesmo dessa situação toda. Mas a minha preocupação é que o Marcos só foi acordar às 2 horas da tarde do outro dia. Eu e o Lincoln, meu primo, meu Deus, matamos o nosso primo. Uma queda. Talvez você tenha histórias assim, da sua infância, da sua vida para contar. Quedas nunca são boas. Quedas de governo deixam aqueles que estão dentro dos governos preocupados. Queda de cargos dentro de uma empresa, de uma instituição. Em resumo, o que eu quero deixar bem claro para você, a esta altura do início da nossa reflexão, é que quedas não nos remete a coisas boas. Mas nós vamos ver, numa história da Bíblia, que as quedas são necessárias e importantes. Elas podem trazer algo dentro de nós necessários para termos um viver cristão mais adequado à proposta de Cristo e de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de levar você até o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, lá são relatadas 3 parábolas, muito conhecidas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Você com certeza já ouviu inúmeras mensagens, sermões, tratando desses assuntos.
Mas vou tentar hoje, na parábola do filho pródigo, pegar um elemento para valorizar o tema que propus para você na reflexão dessa semana. A queda é necessária. Então leia comigo a partir do verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Por enquanto, vamos ler até aqui. Essa é uma história muito conhecida, onde a gente sempre valoriza o pai, o amor do pai. Alguns chegam a dizer que o pai é que era pródigo em amor, né? Gastava amor sem medida com este filho. E você já ouviu inúmeras aplicações. Mas o que nós temos, e é bom sempre refletirmos e falarmos de alguns pontos, embora todos, na grande maioria, já conheçamos, nós temos aí um filho mais moço, isso era muito incomum. Se alguém poderia pedir alguma coisa, era o mais velho. Por quê? Porque tecnicamente a ele caía a maior parte da herança. Então, se alguém tinha o direito, hipoteticamente, de pedir alguma coisa, seria o filho mais velho. Então aqui nós já começamos com um ponto interessante. Quem pede alguma coisa é o filho mais novo. E o filho mais novo pede a parte da herança que lhe cabe. É muito incomum a herança de pessoa viva. O seu pai ainda não havia falecido. A herança, alguns afirmam, é uma expectativa de direito que a gente tem. Mas, passados esses detalhes, o que nós temos no relato bíblico é que o filho mais novo, o mais moço, pede parte da herança de um pai ainda vivo. E o absurdo acontece. Esse pai aceita a proposta do filho. Talvez relutante no seu coração, contrariado, mas aceita. Quem sabe deu algumas orientações, algumas dicas, alguns conselhos. E a Bíblia daí se limita a dizer que este filho ajeitou-se, pegou a parte que lhe cabia, foi para uma terra distante e gastou tudo dissolutamente, até que ocorreu uma grande fome na terra. E aí as coisas começaram a ficar ruins para ele. Ele já não tinha mais dinheiro, quem sabe não tinha aprendido a investir do melhor jeito, da melhor forma, já não tinha mais os amigos que aquele dinheiro havia conquistado para ele, ele estava sozinho, numa terra distante, sem ter a quem pedir ajuda. Nesse momento, como toda pessoa de bom senso, ainda que a gente não reconheça isso com facilidade nessa história, ele vai buscar um trabalho, e ele vai trabalhar num chiqueiro, ou numa granja de porcos, como nós chamaríamos hoje, um nome mais bonitinho. E ao trabalhar nessa granja de porcos, a expectativa dele é que ele pudesse pegar algum alimento que sobrasse dos porcos, mas nem isso era dado a ele. Nunca podemos nos esquecer do contexto. Os judeus não comiam carne de porco, os judeus não criavam porcos, não cuidavam desses animais. Ou seja, era algo extremamente horrendo que ele estava tendo que fazer. Algo impuro para a sua religião, para o jeito que havia sido criado. Mas essa era a situação que ele se encontrava. Não comendo coisas que os porcos restavam. Essa era a situação. Mas aí há um detalhe, e é esse detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Porque ele faz toda a diferença, não só na parábola do filho pródigo, mas faz no nosso viver cristão. O verso 17
É o verso principal da reflexão dessa semana. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Os psicólogos costumam dizer que a maior queda é cair em si mesmo. Sabe quando cai a ficha? Quando você descobre que você é o causador dos seus problemas e que uma atitude tua depende toda a solução de tantas coisas? Os psicólogos dizem que esta é a maior queda. Os teólogos dizem que cair em si é a maior necessidade. Por isso eu coloquei o título da mensagem dessa semana de Uma Queda Necessária. Cada um de nós precisa cair em si em algum momento na vida. É preciso que isso aconteça no meu e no teu viver. Cair em si, assim como o filho pródigo, é reconhecer que eventualmente você pode estar passando fome, quem sabe até literalmente, por causa de um coração ruim, que não sabe perdoar, que não sabe aceitar o perdão, que não sabe ser submisso quando necessário. Cair em si é reconhecer a nossa insignificância diante da maioria das coisas dessa vida e que precisamos sim de ajuda dos outros, da ajuda de Deus, da ajuda dos colegas de trabalho. Por mais interessantes, por melhores que sejamos, por mais capacitados que eu e você sejamos, todos precisamos de ajuda em algum momento. Os obstáculos da vida são vários. É preciso cair em si. E quando a gente cai em si, acontece a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. E dos versos 18 em diante tem: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti. Lembra quando Jesus e João Batista começaram seu ministério, qual era a grande pedida deles? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ok? Para arrepender-se é necessária a atitude de pedir perdão, de converter, de mudar os caminhos. Mas para que haja esta atitude, para que haja esse desejo de conversão, essa ação espontânea, aparentemente espontânea, é necessário que num primeiro momento, eu e você caiamos dentro de nós mesmos. Veja o verso 17. Então, caindo em si. É no linguajar que nós usávamos um tempo atrás, na época dos telefones a ficha. Tem que deixar a ficha cair. Sabe quando você para e, gente, poxa vida, era isso que estava acontecendo na minha vida. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si, ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu aonde ele tinha errado, pisado na bola. Mas, no entanto, não sei você, mas eu, particularmente, no ano de 1991, o primeiro sermão que eu fiz foi na Igreja de Laranjeiras do Sul, Igreja Adventista Central de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Era o segundo sábado de dezembro deste ano, ano 1991. O tema que eu preguei foi o filho pródigo. O sermão durou maravilhosos e extensos 9 minutos e 14 segundos, cronometrados pela minha professora Lloyd, que na época estava na plataforma no dia que eu preguei. 9 minutos e 14 segundos. Mas como foi meu primeiro sermão, eu lembro com carinho das ênfases que naquele momento eu dei. E a ênfase naquela época que eu dei, principal para a mensagem é: faz toda a diferença estar na presença do Pai. Me referindo que o filho pródigo havia sentido saudades de casa, e essa saudade, esse cair em si de saudade de tudo de bom que ele tinha lá, é que fez as coisas acontecerem de forma melhor na vida dele. Hoje, olhando com vários outros acréscimos de leituras, de estudos, de outros sermões que eu ouvi, de outros sermões que também já fiz sobre o assunto, eu penso um pouquinho diferente. Infelizmente, estar na presença do Pai é importante, mas não garante sucesso na vida espiritual. Você pode estar falando: André, que besteira, que absurdo que você falou agora. Será? Leia comigo do verso 25 em diante, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A segunda parte dessa história, nós encontramos o irmão mais velho, aquele que ficou fielmente junto ao pai, cumprindo as obrigações do lar de auxílio, de ajuda nas propriedades, aquele que não abandonou o barco, aquele irmão de rocha, aquela pessoa digna de confiança nos nossos dizeres de hoje. Este filho mais velho chegou do campo, ele não estava à toa, não estava fazendo nada, não estava gastando o dinheiro da família, não, ele estava no campo, trabalhando, cuidando das coisas de seu pai. Chegou do campo e encontrou um cenário um pouco diferente na sua casa. Quem sabe chegou animado para tomar um banho, dar uma descansada, esperar o pai, chamar para a janta, mas não foi isso que aconteceu. A festa já estava rolando. Ninguém teve, quem sabe, a dignidade de avisá-lo. Deixaram o coitadinho trabalhando o dia todo. Ao final do dia, ele chega em casa e flagra aquela festa, pergunta para um dos empregados e aí, me dê uma dica, o que aconteceu? Que bagunça, que barulho todo é esse? Teu irmão mais novo voltou e o teu pai mandou matar aquele cevadinho lá que a gente sempre guarda para ocasiões especiais. E aí uma ira nasceu, brotou do coração desse filho. O pai foi ter com ele e não conseguiu conciliá-lo. Ao menos a história termina com suspense. O pai tenta persuadi-lo a encarar aquela situação de uma maneira diferente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é a queixa dele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Mas há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. É por isso que hoje eu tenho um entendimento diferente de quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez em 1991. Estar na presença do Pai é importantíssimo, mas cair em si é muito mais importante. Eu me atreveria a dizer para você que se for para escolher entre um e outro, é melhor cair em si e voltar, assim como filho pródigo, pedir desculpa, submisso, cheio de restrições. Com certeza a vida de readaptação para ele não foi fácil, mas é muito melhor cair em si, reconhecer os erros, do que estar na companhia e na presença do Pai e não reconhecer as nossas debilidades. Mesmo quando eu e você estamos na presença do Pai, continuamos pecadores. Quem é santo, quem é digno de toda a honra, de toda a glória, é o Pai. Claro que é importante nos aproximarmos, estarmos próximos de Deus, mas reconhecermos a nossa pecaminosidade, para que então o Espírito Santo possa atuar em nossas vidas. Se o Espírito Santo atuasse na vida do filho mais velho, com que semblante será que ele deveria ter chegado em casa? Infelizmente, por mais que não gostemos da ideia, só a presença do Pai, infelizmente, não é suficiente para corrigir os nossos maus caminhos. A presença do Pai faz a diferença quando existe um coração submisso à sua vontade. Não nos esqueçamos de outro personagem que também viveu o tempo todo do ministério de Jesus ao lado dele, Judas. 3 anos e meio. E como foi o fim desse discípulo? Suicídio. A sua cruz era tão grande, a sua dor era tão grande de ter feito ou permitido matar o Filho de Deus, que ele não conseguiu entender as coisas de outra forma naquele momento e acabou tirando a sua própria vida. Insisto em dizer, estar na presença do Pai é importantíssimo, esse é o desejo de todos nós. Por exemplo, estamos angustiados de não podermos ir na igreja nesses últimos dias, porque entendemos que lá na igreja temos a presença do Pai. Mas já que não podemos estar nessa presença literal diante de Deus nesses momentos, por dificuldades, continuemos sim nos apresentando como família, no culto matinal, no culto da tarde, nas horas da refeição, aquelas orações tradicionais que fazemos. Continuemos sim nos aproximando dele,
estando na presença dele. Mas mais do que isso, eu gostaria de deixar para reflexão nessa semana para você deixe o Espírito Santo agir em tua vida para que você caia em si todas as vezes que for necessário para manter um bom relacionamento com Deus. Assim como fiz alguns dias atrás, hoje eu pedi para as meninas prepararem uma música novamente. E agora elas vão cantar. Enquanto ela estiver cantando, reflita um pouco naquilo que falei para você. Mais importante do que estar na presença de Deus é estar na presença de Deus com um coração submisso, que reconheça a nossa pecaminosidade e que nos coloque no nosso devido lugar. Só assim o Espírito Santo vai poder agir inteiramente na nossa vida e fazer com que a gente faça a diferença para nós mesmos, na nossa família e aonde quer que estivermos. Cair em si foi o segredo do sucesso do filho pródigo, que possa ser também o segredo do nosso sucesso. As meninas vão cantar agora para você. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve o começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe
sou eu. Depois de ouvir essa mensagem musical, gostaria que você fechasse os olhos e orasse comigo neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela bênção maravilhosa da Tua palavra e por esta parábola estar na Bíblia Sagrada. Muitas vezes gostamos de apontar o dedo e acusar o filho mais novo, o filho mais velho, sendo que cada vez que o Senhor falava ao povo através de parábolas, estava tentando dar lições práticas para as nossas realidades, as nossas necessidades. Então, com certeza, muitos de nós nesse momento nos encontramos ou sendo o filho mais velho ou sendo o filho mais novo. Mas o que nós pedimos neste momento, nesse início de sábado para Ti, é que o Senhor nos ajude a cairmos, olharmos para dentro de nós mesmos, cairmos em si, como a expressão da Bíblia usa, e confessarmos todo o nosso pecado diante do Teu trono de graça. Que nunca haja, Senhor, da nossa parte nenhuma falta não confessada, nos impedindo de receber as preciosas bênçãos que o Senhor tem para cada um. Dá-nos bons momentos nessa terra, que possamos sentir a presença do Pai, mas acima de tudo estarmos certos que estamos nos apresentando a Ti, sempre com o coração em arrependimento pelas nossas muitas falhas. Obrigado pelas Suas muitas misericórdias. Prepara-nos para o Teu reino, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.